Muito bem, gravando. Bom, essa é uma continuação de outro vídeo que eu fiz, que foi o vídeo de por que vocês não estão dormindo o suficiente. Esse é um vídeo onde a gente vai mais adentrar na parte de como você pode dormir mais cedo, que foi das coisas que eu falei naquele vídeo, que você só consegue dormir melhor, saudavelmente, se você dormir mais cedo. Então, se você tem dificuldade para conseguir dormir mais cedo, ou seja, entre as 10 até as 8 horas da noite, esse vídeo é para você. Então, nesse vídeo a gente vai falar as técnicas que eu uso no meu dia a dia para conseguir dormir mais facilmente e, consequentemente, dormir mais cedo, certo? Então, vamos com isso. A primeira coisa que você precisa entender é que o seu corpo ele tem um ciclo biológico. Vai fazer sentido depois porque eu estou explicando isso para você. Mas então esse ciclo ele se chama ciclo circadiano. É circadiano. E tipo, tem livros bons falando apenas disso, tipo, mude seus horários, mude sua vida. E esse ciclo, ele em resumo, ele vai mudando o horário nosso ao longo do dia, ele vai mudando algumas coisas que o corpo faz. Ou seja, ele se prepara biologicamente para certa ação ao longo do dia, ao longo, tipo, de manhã, tarde ou à noite. Seja isso, ele se prepara para se acordar, digerir alimentos, exercício físico, dormir ou até mesmo se preparar para dormir. E é esse momento que a gente vai analisar mais profundamente nesse vídeo, que é o momento entre as 6 horas da noite até as 10 horas da noite, que é o momento onde o corpo começa a se preparar para dormir. Nesse período, o corpo, ele de preparação para dormir, ele começa a produzir alguns hormônios, tipo a melatonina, e ele começa a desacelerar. A ideia é desacelerar a mente, então a gente fica mais calmo e a gente não fazer muitas coisas. Então ele vai desacelerar o corpo inteiro. E ele desacelera esse corpo para quando chegar às 10 horas da noite, você conseguir estar muito bem preparado para facilmente cair no sono e acordar às 6, né? Que esse é o ciclo normal do corpo. É dormir umas 10 horas e você acordar às 6, que é 8 horas de sono. Por isso que a gente tem essa ideia de 8 horas de sono, é algo natural do corpo. Mas já que a gente está falando mais de jovens, talvez você queira dormir às 8 horas da noite e não às 10, para ter 10 horas de sono que eu falei naquele vídeo. Então, quando você segue o ciclo circadiano, ou seja, segue a natureza do corpo, você sente o corpo e faz as coisas como o corpo quer que realmente sejam feitas, você tem que começar a desacelerar a sua mente nesse período das 6 horas até as 10 horas da noite, que é o período que o corpo começa a desacelerar, a reduzir a velocidade de pensamento, de fazer exercício, porque é o momento que ele está se preparando para dormir. Faz sentido, né? Então, por isso, a primeira coisa que a gente tem que falar é para você parar de mexer nos eletrônicos na hora de dormir. Pelo menos 2 horas antes de dormir, você tem que começar a parar de mexer nos eletrônicos. Seus pais já falaram isso, você já sabe disso, todo mundo sabe. Mas ninguém faz, o que é inacreditável. Porque é um dos maiores conselhos assim que a gente tem para poder dormir, para ter essa natureza, né? Para seguir a nossa natureza, mas ninguém faz. E é um bom conselho que tá aí pela sociedade e a gente nem liga. Mas o motivo que esse é um bom conselho é que isso faz muita relevância com o que a gente acabou de falar do ciclo circadiano. Porque quando você mexe em eletrônicos, você obtém bastante estímulo, né? Você tá jogando videogame, tem sempre algo acontecendo, você tá tendo sempre que pensar, ou mexendo no celular, sempre querendo ver o próximo vídeo. Então você tá sendo bombardeado por estímulo.
E quando você não mexe no celular, você, ou em qualquer eletrônico, você tem essa redução de estímulos, certo? E então o seu corpo vai conseguir desacelerar, ele vai conseguir seguir esse ciclo circadiano sem nenhuma barreira impedindo ele, né? No caso, os celulares. Por isso que geralmente quando você pega um celular à noite, tipo meia-noite, e tá lá mexendo e fala, ok, eu tenho que dormir, meia-noite. Saco. Você vai dormir, você geralmente vai ficar tipo uma hora, meia hora no mínimo, tentando dormir. Porque o seu corpo vai estar agitado, você está sempre aqui com estímulo na cabeça. E daí ele vai ter que desacelerar e daí dormir. Quando você já não mexe no celular, ele já desacelerou. Então, quando você for dormir, você vai dormir com muito mais facilidade e naturalidade, né? Porque é o processo básico do corpo dormir a essa hora da noite e já está descansado. Então, em resumo, se você quer dormir mais cedo, a melhor coisa que você tem que fazer é você 2 horas antes do horário que você quer dormir mais cedo, você desliga todos os eletrônicos. Não mexa em celular, não mexa em videogame, não faça nada com eletrônico, zero. Se possível, nem tenta usar um Kindle, tá? Tipo, se você quer ir num nível extremo. Mas, tipo, eu acho que o Kindle ainda tá tudo bem de se usar, eu acho que não tem problema. A próxima coisa que a gente vai falar aqui é fazer as coisas no horário certo. Igual a gente falou no ciclo circadiano, o corpo tem esses períodos que ele foca em algo. Por exemplo, agora são 11 horas que eu estou gravando esse vídeo. A gente provavelmente está num período, deixa eu lembrar, um período mais leve do corpo, indo para um período mais forte, que é o... A gente está num... Não lembro dos nomes, mas tipo... A gente está indo num período agora que vai aumentar o meu foco digestivo no corpo. Porque é assim que ele funciona. A nossa maior refeição deve ser feita daqui a pouco, né? Mais pra tarde. Então, tipo, já que o corpo tem esses períodos, e em cada período a gente geralmente faz coisas, né? Que tentem se alinhar com isso. Por exemplo, de manhã a gente faz um alimento, a gente se exercita. À noite, a gente tende a dormir, sabe? De tarde, a gente tende a se alimentar de novo, mas descansar. A gente não vai fazendo as coisas aleatórias, tipo 3 horas da manhã, eu vou lá e como. Porque a gente tende a alinhar as nossas ações do dia a dia com a forma que o nosso corpo funciona, né? Que é o ciclo circadiano. E já que a gente está focando nessa parte das 6 horas até as 10 horas da noite, a gente está focando nas ações que a gente deve mudar ou alterar um pouco nesse horário, certo? Então, nesse horário, me vem, pelo menos na cabeça, 3 coisas principais que a gente faz. A gente toma banho, a gente janta e depois a gente dorme. Então, a gente tem que alinhar essas três ações que a gente faz de uma forma que não atrapalhe o nosso ciclo circadiano nesse horário, que é desacelerar o corpo, e ao mesmo tempo a gente consiga fazer. Certo? Então, o que eu vou mostrar para vocês, eu vou pegar aqui a minha tela, aqui, e essa é a minha agenda, tá? Pra mostrar pra vocês, essa é a minha agenda, essa é a minha semana, é bem simples, é bem prática, mas eu quero mostrar essa parte daqui. Ai, minha carinha aqui. Essa parte aqui, banho, janta e dormir, que é a parte da noite. O que eu faço? Caraca. Primeiro, às 5h30 eu tomo banho e às 6 eu já tô jantando. Por que eu faço isso? Eu faço... Esqueci que eu não posso mudar assim. Por que eu faço isso? Eu faço isso porque eu consigo... se eu janto às 6, né? Se eu janto às 6, eu tenho que fazer 2 horas de digestão para a comida ser digerida, né? Absorvida. Então, se eu tenho 2 horas para fazer a minha digestão,
Então eu preciso pegar, se eu quero dormir às 8 horas, então eu preciso me jantar 2 horas antes. Então, 8 menos 2 é igual a 6. Então, eu tenho que começar a jantar às 6 horas da tarde. Então, para eu jantar às 6 horas da tarde, e já que eu não gosto de tomar banho à noite, eu tenho que tomar banho antes, perdão. Então, por isso que eu tomo banho às 5h30, e daí eu janto às 6 horas, e daí às 8 eu durmo. Certo? Então, isso é o que eu faço. E daí, já que a gente tá falando pra não... Nossa, meu nariz tá muito ruim. Já que a gente tá falando pra não mexer em nenhum eletrônico, veja que, por exemplo, quando eu preciso mexer em eletrônicos, que é pra mexer no computador e tudo, pra eu... Perdão. Ai, fui espirrar, calma aí. Nossa, tá ruim hoje. Desculpa. Mas quando eu vou mexer em eletrônicos, eu deixo mais pra amanhã. E eu não deixo nada que eu precise mexer em eletrônicos pra noite. Assim, a minha noite eu não mexo em eletrônicos e a minha mente, pra quando chegar a hora de dormir, eu durmo com muito mais facilidade. Então, por isso que eu aproveito para ler livro, eu ajusto a minha rotina e essas coisas. Então, você percebe que na minha rotina, eu dei como exemplo, você precisa alinhar as suas coisas que você precisa fazer naquele dia com o seu ciclo circadiano. Então, você não pode, tipo, querer jantar às 7 horas da noite, se você vai dormir às 8 horas. Porque com isso você não vai conseguir digerir sua comida bem. E então, mesmo que você durma do horário, daí essa parte, né, que é absorver a comida, não vai estar sendo preenchida corretamente. Então você tem que sempre olhar esses passos. Então, depois que esse vídeo acabar, pega a sua rotina e revê isso se está tudo certo. Pelo menos é assim que eu faço. E não adianta você ter essa rotina se você não seguir ela. É meio óbvio, né? Igual a gente aprendeu em outros vídeos, eu sempre falo, você precisa ter disciplina e realmente vontade para fazer as coisas. Nesse caso, dormir mais cedo. Então, se você realmente acha que dormir mais cedo vai ajudar você em melhorar a sua rotina e você ser uma pessoa melhor e com isso alcançar seus objetivos com mais facilidade e as tarefas da manhã e consequentemente ao longo do dia melhor, você precisa dar essa devida importância para dormir cedo e consequentemente acordar cedo. Então, você tem que ter essa consciência que dormir mais vai ter realmente alguma vantagem na sua jornada de desenvolvimento pessoal. Então, sim, eu vou recomendar que você veja o vídeo sobre, eu acho que vai estar aqui, né? Sobre por que você tem que dormir mais. Se você ainda não sente essa vontade ou se não faz sentido para você dormir mais, então veja esse vídeo que está aparecendo aqui e esse vídeo vai te ajudar melhor. Espero que eu tenha ajudado você nessa sua jornada de desenvolvimento pessoal e que você continue nessas férias, ou se você não tem férias, ao longo desses tempos, se desenvolvendo e tornando cada vez a melhor versão de você mesmo. Até mais. Te vejo num próximo dia.